Acho que agora está gravando. Então, sobre a conversa de ontem, né, pessoal, aquilo ali, eu fico meio preocupado mesmo, né, gente? Assim, não é nada, tem 100 empregos ali de jovens, né, que, que a gente acaba se preocupando com o futuro de vocês. É bastante gente, cara, bastante gente. Então, é por isso que às vezes eu acabo me passando um pouquinho, tem gente aí que está fazendo um excelente trabalho, acompanha tudo, também me chama no WhatsApp de vez em quando ali, professor, como é que eu tô, se eu tô indo bem, se eu não tô, me perguntando sobre a matéria e tudo mais, né, e entregues excelentes trabalhos, então não merece daqui a pouco acontecer alguma coisa lá no CTM, né? Então a gente tem que, cara, tem que mostrar os números lá em cima, tá? É o mínimo que a gente pode fazer nesse período, né? A empresa está mantendo vocês aí e acredita em vocês, é uma mão de obra que vai ficar especializada depois para eles lá, vão absorver vocês, provavelmente, se Deus quiser, né? Tudo que eu mais torço é por isso, porque, cara, é difícil, assim, ó, às vezes tu sai do ensino médio, não sabe se vai fazer faculdade, se vai ir para o quartel, se vai tentar um emprego, se tu tem já esse caminho aqui a seguir, cara, nossa, é uma experiência muito boa, tá? Então, além da experiência, pode seguir uma carreira, pode pagar a faculdade, né? Então, cara, quem dera eu, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, pudesse ter essa oportunidade. Não tive, né? Então, assim, ó, tem que dar valor, gente, dá valor. E aí isso me preocupa às vezes, né? Quando eu vejo que o cara não tá me entregando negócio, eu vou ter que ligar pro cara. Que falta de atitude tem o cara lá de pegar e me avisar, ô, professor, não consegui. Cara, assim como muitos me perguntam ali sem ter necessidade. Muitos ali que se envolvem ali, que eu tô vendo que o cara tá dando show de bola, para que eu vou dizer pro cara ali, não, tem que fazer assim, assado, e tá errado, coisa e tal. Vou lá e dou um apoio para ele, dou uma sugestão, né? Então é assim, é a participação, né? E lá o meu controle aqui, eu ainda converso com vocês todos os dias, não olho no olho de vocês, mas eu sinto que vocês estão. Até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Como é que está sendo esse negócio das psicólogas? Vocês estão tendo psicólogas? Se está sendo bom ou não para vocês, tá? Isso até eu gostaria de saber, mas por enquanto a gente está meio em off, né? Porque olha só, gente, nas turmas passadas, né, foi contratada 2 psicólogas e elas, eu até gostava, assim, delas, sabem, assim, mas só que a gurizada não gostava, cara. Assim, ó, era, vou dizer, 90% não gostava dos dias que tinha psicóloga. Nossa, era um tédio para eles. As atividades e as brincadeiras e tudo que eu fazia dentro de sala de aula era muito mais aproveitado do que elas faziam, tá? Porque às vezes elas vêm puxando para um lado psicológico ali, ó, e acaba com o cara, em vez de motivar, acaba desmotivando. Eu não sei como é que é o trabalho dessa outra aí que está com vocês aí, se ela está tentando motivar vocês, né? Porque eu fazia ali, relacionando as minhas atividades que eu fazia ali, tipo, dinâmicas, né? Relacionando ao trabalho de vocês, cara, e fazendo também uma espécie de diversão, não só o cara pensar que está só no ambiente de trabalho ali, focado realmente naquilo ali, não deixando as ideias fluir, né? Então, era essa a minha intuição, assim, nas atividades vocês podiam ver até que eram poucas, né? Eram bem divertidas até. Então, cuidem, tá, gente? Filtrem. O que vocês acham que é bom, beleza. O que vocês acham que não tá legal, apaga. Uma borracha na cabeça de vocês ali, apaga. Mas o que é bom, filtrem, né, gente? Pega o que é bom lá para vocês e beleza. Mas tentem manter essas atividades, pelo menos a Marco Polo, eu não sei como é que elas são, né? Até porque elas não são uma instituição de ensino e talvez não tivesse tudo tão preparado, né?
para passar para vocês. Então, a gente sabe que pegou todo mundo de surpresa esse negócio também da pandemia, né? E acabou que eles também talvez não tivessem se preparado tanto também, né? Galera, então, vamos voltar lá ao nossa aula. Vocês viram que eu já coloquei alguma coisa sobre corrente elétrica, né? Alguns já deram uma olhadinha, acho que até fizeram algumas coisas. Mas eu não cheguei a comentar para vocês o que é a corrente elétrica, né? Isso aqui tá tudo ok? Todo mundo está entendendo? Até aqui? Tá indo, senhor? Tem que tá indo. Tá. Aquela parte da tensão elétrica ali, né, gente? Vocês já viram de onde é que vem, né? Dos elétrons que estão livres lá, né? Eles têm a facilidade de se transportarem, de atritarem aqui e esse movimento, na verdade, que eles saem daqui, né? É o que faz a corrente fluir. Tá? É o fluxo da corrente. Só que eles estão livres aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma aumentadinha nisso aqui. E ficou aqui também. Opa, agora vai de novo. Vamos fazer o circuito de novo, tá? Então, quando eu colocar isso aqui do quadro para vocês lá, ó, quando a gente for fazer a tarefa, quando eu colocar isso aqui, o pequeno é? Menos. Menos. E o grandão? Neutro, mentira, é mais. Mais. Polo negativo. Negativo e positivo. Opa, aqui eu tô meio... Mais. Tá. Quando eu colocar essa cobrinha aqui... Resistor. Resistor. E isso aqui, o que que é? Isso aqui é um condutor. Tá? Pessoal, então assim, para a gente falar em corrente elétrica, vou botar aqui. Corrente elétrica. Nossa, com esse negócio aqui é difícil de escrever. Corrente elétrica. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse condutor aqui, ó, e vou dar um zoom nele, tá? Vou aumentar ele aqui um pouquinho mais. Vou aumentar ele aqui. Ah, isso aqui faz de conta que é o condutor. Tá? Aqui dentro dele, a gente sabe, então, já descobrimos que ele é cheio de... E o que que ele tem aqui dentro, gente? Elétrons. Mas além do elétron, o que mais que a gente tem lá dentro? Agrupados. Já que isso aqui é condutor e é metálico, qual é o material desse aqui? Esse condutor? O material. Cobre, normalmente. Cobre. Isso aí. Tá? Cobre. Então, a gente tem aqui, ó, vários átomos, né? Átomos que compõem essa matéria aqui do cobre. Junto com esse átomos aí, a gente tem os prótons, os nêutrons e... Vou fazer menorzinho, vermelhinho aqui. O que é isso aqui? Elétrons. Elétrons, exatamente. Pessoal, os elétrons aqui, ó,
Quando eu pego um pedaço de cabo aqui, e ele não tem uma fonte de energia, né, que é o nosso BDP, nós não temos lá aquilo lá ligado, os elétrons estão assim, ó, dentro dessa matéria, viajando. Eles estão sempre em movimento. Lembra que eu falei para vocês, na verdade, os elétrons eles estão sempre em movimentos. Sempre. Só que eu não tenho diferencial de potência aqui. Eu não coloquei um campo elétrico nele aqui. Tá? Então, ele está assim, ó, os elétrons viajando ali dentro. Uma viagem. Você sabe que o elétron fica sempre se mexendo, mas ele está viajando ali. Ele está se mexendo lá dentro, mas a sonoplastia aqui está meio fraca. Então, assim, ó, ele está sempre se mexendo lá dentro. Só que, nesse caso, eu não tenho a fonte de energia ligada, ele vai estar aleatório. Tá? Então, quando eu coloco a mão ali, não sinto nada, porque não tem uma corrente elétrica. Ele está aleatório ali, aquele valor dele ali de movimento que ele está ali dentro ali é zero. É zero, não tem campo elétrico ali, então é zero. Tá? Eu vou pegar o cabo na mão, pode ver que vocês pegam um ferro lá no CTM na mão lá, é um metal, mas não dá choque, né? Porque não tem campo elétrico ainda. Então, o que eu faço para ter campo elétrico? Que isso aqui se torne uma corrente, né? Para que eu possa usar isso aqui. Para mim, assim, ele não tem serventia nenhuma, quase, né? Praticamente não. Para quem vai trabalhar com eletricidade, não tem serventia nenhuma. Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco DDP, diferença de potencial, tá? Eu vou fazer um desenho bem tosco aqui, tá? Faz de conta que isso aqui é a minha bateria, tá? Mais e menos. Então, olha só, pessoal. O que acontece quando eu coloco isso aqui ligadinho aqui e esse aqui ligadinho aqui? Aqui dentro, ó, gente, tem uma divisão desses elementos que estão aqui. O elemento positivo, vamos dizer aqui, eu estou com os prótons, né, aqui, prótons, e aqui eu estaria com elétrons. Só que aqui eu tenho uma carga maior do que esse lado aqui, ó. Tá? As diferenças de potenciais aqui, esse aqui teria que ser maior, tá? Para poder fazer o fluxo. Eu liguei ali a bateria, o que acontece? Aí sim, os meus elétrons vão se movimentar. Aí ele vai fazer esse movimento real aqui, né, da carga, né? Vai passar por aqui, fazer toda essa volta e vai chegar no positivo. Como aqui tem mais carga, ele vai em direção da onde tem mais carga, em direção ao positivo, tá? Então, claro, a gente, para vias de cálculos, que não vai mudar nada, a gente vai usar esse sentido aqui, tá? Nós vamos usar o sentido convencional, mas a gente saber o sentido real, então, é do menos para o mais. Quando eu coloquei a tensão aqui, né, ele tem esse símbolo aqui, volts, né, letra maiúscula, eu coloquei isso aqui, ele vai fazer a força, né, a pressão, que nem dizia lá nos vídeos que vocês viram lá, faz uma pressão, tipo a pressão hidráulica lá, só que aqui é corrente elétrica, né, e vai empurrar os meus, dar um sentido para isso. Como é que a gente chama, na verdade, a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela é o movimento o quê, gente? Eu saberia, mas eu não sei qual é que é a palavra. O que está se movimentando aqui, gente? O movimento dos elétrons até os prótons. De forma coordenada. Os elétrons. Ó, os elétrons. Mas será que é só dos elétrons, gente? Qual é a menor partícula que eu tenho ali? Próton, sei lá. Será? O átomo. O átomo? E o que tem no átomo ali? Mas os elétrons não ficam girando no átomo, não? Nêutrons.
Newton. Newton. Quem é que disse isso para você, gente? Olha só, é o movimento das cargas elétricas, tá? Os elétrons é uma das cargas elétricas, mas quem disse que não tem partícula menor do que o elétron ali que pode ser elétrico também e ir junto? Então, é o movimento das cargas elétricas ordenadas. Ordenado, né? Movimento ordenado. Eu vou botar aqui do lado, aqui, ordenado. Ordenado. Das cargas elétricas, tá? Então, essa daqui seria uma definição. Isso aqui vocês têm que saber, tem que estar na mente de vocês lá, quando vai cair no Enem lá. Qual é a resposta? O que é corrente elétrica? É o movimento das cargas elétricas num condutor. Vamos botar. Em um condutor. Conseguiram entender até aí? Tá meio feio aqui, mas... Então, é o movimento das cargas elétricas em um condutor. Lá na literatura vai estar escrito assim, ó, o movimento ordenado dos elétrons em um condutor. Mas quem disse que é só os elétrons? Partículas menores. Olha só, o elétron é um certo tamanho, né? A gente viu ali antes. Será que não dá para dividir por 2? E dessa divisão, será que não dá para dividir de novo por 2? Por 3? Matematicamente, sim, né? Então, pessoal, a gente coloca cargas elétricas. Pode ser que do elétron tenha partículas menores ainda, tá? E ela vai junto, de repente. Ou não, tá? Mas o que acontece, pessoal? Olha só, a gente ordenou, né? Vamos fazer o zoom aqui do negócio de novo. Deixa eu apagar aqui. Não vai dar para apagar assim. Vou apagar tudo. A gente ordenou, né? Esse fluxo dos elétrons. Só que a gente precisa saber... Vai no vermelhinho aqui. Vamos botar que seja o condutor aqui de novo. E os elétrons, vou escrever um Ezinho aqui, que é mais fácil. Eu coloquei aqui a tensão, né? Coloquei aqui a força, né? E aí eu coloquei ele fazendo esse sentido, né? Esse sentido, ordenou ele vir para cá, fez um movimento para ele vir para cá, porém os elétrons estão indo nesse sentido, né, gente? Lembra, né? Eles estão indo em direção ao positivo, tá? Esse é o sentido real, tá? Mas aí eu quero saber quantos elétrons eu passei por ali, né, gente? Quantos elétrons estão passando por ali? O que eu faço? Olha só. Qual é o aparelho que eu uso para fazer a medição disso aí? O multímetro digital. Multímetro, ele tem lá dentro dele lá uma seleção que a gente coloca ele para fazer a contagem dos amperes. Então, é o amperímetro, tá? Só que esse aparelho, ele vai ser ligado assim, ó, em série. Ele vai ser ligado. Eu vou cortar aqui o meu circuito, tá? Vou apagar aqui. Vou cortar aqui o meu circuito. Vou colocar o meu amperímetro em série aqui, ó. Amperímetro, tá? Não posso colocar em paralelo aqui, ó, que nem o meu voltímetro. Ah, eu não posso colocar ele em paralelo, porque ele vai ter que fazer uma contagem do que está passando aqui, ó, de quantos elétrons estão passando aqui nesse momento. Eu ligo ele em série, tá? O aparelho lá ele vai ter que entender assim, em série. Vou pegar um condutor aqui, vou cortar ele no meio, vou ligar, fazer as duas ligações dos dois cabos lá do amperímetro.
Aí o que que a gente tem, na verdade, lá? O que que a gente chama, na verdade, de corrente elétrica? É a intensidade. Vai ser igual à carga de elétrons que estão passando ali, de cargas elétricas, tá? De cargas elétricas, no tempo, delta S, tá? Isso aqui é em Coulomb, Coulomb aqui, né? Nem vou botar Coulomb, mas ficar assim. E aqui o tempo é em segundos, tá? Medida internacional. Isso vai me dar origem ao quê? Amperes. É essa simbologia aqui, ó. Ampere, aquele físico lá, né? Marie Ampère, francês lá, que ele convencionou essas medidas aqui, para a gente poder calcular quantos amperes passa por segundo em um determinado condutor, tendo já ele ligado ele num campo elétrico. Esse campo elétrico aqui ligado vai me dizer quantos elétrons estão passando nesse condutor, tá? E aí a gente tem, então, 1 Coulomb em 1 segundo, a gente tem o quê? O que a gente tem, gente? Como que é a pergunta? 1 Coulomb em 1 segundo. O que a gente vai ter? Uma corrente. 1 ampere. Perfeito, respondeu aí. 1 ampere. Estão entendendo o que é, então, a corrente elétrica, gente? São cargas elétricas, tá? Cargas elétricas. É 1 Coulomb em 1 segundo, que é o ampere. No caso, vai originar em 1 ampere. Sempre em letra maiúscula, tá, gente? Sempre em letra maiúscula. Então, é a intensidade de corrente que passa por um condutor num movimento ordenado em um tempo de 1 segundo. Isso é uma definição, então, que isso tem que estar na cabeça de vocês, gente. Vai fazer a prova lá do vestibular, certo que vai cair. Do Enem é certo que vai cair. A minha prova eu não vou dar para vocês, mas vocês têm que ter isso em mente. Por quê? Nós vamos trabalhar com circuitos elétricos, tá? Então, vocês têm que... a gente vai fazer, vamos supor, toda a elétrica de um carrinho lá, de um ônibus lá, que vocês vão pegar lá, toda aquela parte lá da frente lá, um ônibus para fazer. E aí vocês têm que fazer os cálculos dos circuitos, tá? Quanto é que vai de corrente para tal lugar? Lá eu trabalho com 12 volts ou 24 volts, eu preciso de corrente tanto para tal lâmpada, né? A resistência e tudo mais. Então, isso aqui é uma definição que tem que ser, assim, ó, extrema importância para vocês esse conteúdo aqui, tá? E é um conteúdo que vocês vão utilizar durante muito tempo, isso aqui, ó, a vida de vocês, gente, tá? Vocês vão começar a entender mais sobre isso aqui, e daí vocês vão ver como tem bastante coisa que vocês podem utilizar na vida de vocês. Supor, vem a conta de luz lá, eu quero calcular quanto que custa a potência hora lá da minha conta de luz, tá? Então, vocês vão poder calcular estudando eletrodinâmica, tá? Alguma dúvida sobre essa parte aqui, gente? Não? Por enquanto não. Tranquilo? Por enquanto não. Não, senhor. Deu para entender aí mais ou menos o meu raciocínio? É que às vezes, assim, na literatura tá uma coisa, cara, e a gente não consegue entender direito, tá? E eu tento entender um pouco meio fora da caixa aí, tá? Minha explicação aqui é meia louca, tá? Mas ela tá certa. não deixa de estar certa, tá? Já algum estudo sobre isso aí, tá? Mas a gente tem que entender como é que é o funcionamento, tá? Que nem essa parte aí do sentido real e o sentido convencional, pessoal, a gente, para cálculos, a gente sempre vai usar o convencional, tá? Para cálculo, sempre o convencional. Mas a gente tem que saber que o sentido real é esse aí. Ele sai do negativo para encontrar o positivo. Então, as cargas maiores, aquelas fixas, né? O próton lá no átomo, ele está fixo, ele está agarrado lá no átomo. Então, ele vai atrair o nêutron. Por quê?
o negativo. Por quê? Porque o elétron, ele está livre, ele está solto, né? Então, ele vai conseguir fazer essa volta toda e retornar lá no próton, tá? Se alojar no próton de novo. E assim, sequências diversas ele vai fazer para até perder a força, digamos assim, tá? Se for numa bateria. Agora a gente tem dois tipos de corrente, tá, gente? A gente tem uma corrente elétrica que ela é contínua e tem uma que é alternada. Não sei se tem alguma coisa lá no material de vocês sobre isso. Acho que tem, né? Tem um vídeo lá falando sobre. E aqui já está terminando quase o nosso tempo, mas assim, ó, a corrente, então, alternada, né, é aquela que oscila num certo período de tempo, né? A frequência dela, ela tanto é negativa como positiva, que é alternada essa que a gente chega na tomada da gente, nas casas da gente. E tem a corrente contínua, que é aquela que a gente tem na bateria do carro, nas pilhas, tá? Então, essa daí, ela não muda, ela ou é positiva ou é negativa, ela não oscila entre negativo e positivo, tá? Mas, basicamente, depende do uso, né? Que nem no caso nosso,